Bom dia, pátria amada Brasil. Meu abraço a você, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe. Hoje, 1º de novembro de 2025, sábado, vamos aqui trazer uma palavra de Deus para te abençoar. Isso aqui é história, só me lembrar um pouco aqui. Em 1942 entrou aí em vigor o padrão monetário do Cruzeiro no Brasil. E depois do réis vem o Cruzeiro e o negócio vem se arrastando até hoje e estamos aí com nossa economia em frangalhos, né? Mas isso é história. E a história é contada também dentro de Deus, nós temos que entender isso. Por isso eu quero trazer uma palavra de Deus hoje para te abençoar. Amém? O nosso texto é João capítulo 18, versículo 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Versículo 2. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Amém? O contexto do capítulo 18, do versículo 1 a 11, Cristo vai para os Getsemas, que é o que nós estamos vendo aqui. Do versículo 12 ao 14, Cristo é levado e é preso a Anás, que é o sogro de Caifás, o sumo sacerdote. Do versículo 15 ao 18, Pedro nega Jesus, né? E aí, Pedro é esse nosso amigão aí. Aliás, do 15 ao 18 é levado ao sacerdote. E aí, Anás e Caifás julga Jesus. Do versículo 25 ao 27, Pedro nega Jesus de novo. Do 28 ao 32, Jesus está perante Pilatos. Do 33 ao 40, Pilatos interroga Jesus e depois entrega lá para os soldados, vai seguir a crucificação, tudo isso que aconteceu. Dentro desse contexto, o capítulo 18, no versículo 1, traz essa palavra assim, que tendo Jesus dito essas palavras aos seus discípulos, saiu com eles juntamente, né? O capítulo 17, Jesus faz uma oração por ele. Do versículo 1, por ele mesmo. Do 1 ao 5, do 6 ao 19, faz uma oração pelos discípulos no seu contexto. Do 20 até o final, que é o 26, ele faz uma oração pelos futuros crentes, que sou eu, você que crê, e tantos quanto ainda vierem crer até a volta de Jesus, tá certo? Então, essa oração sacerdotal, então o contexto diz, tendo Jesus dito isto, saiu juntamente com os discípulos, é isso que ele tem falado para os discípulos, tem ensinado, tem falado sobre as coisas, é ensinamento, Jesus está ensinando, falando das coisas que ele iria subir e tal, tudo isso. Então, Jesus está ensinando ali, vai dentro desse contexto. O versículo 1 vai dizer ainda assim, para o outro lado do ribeiro do Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Ou seja, um deslocamento normal de Jesus no seu dia a dia, com os seus discípulos. Isso era o dia a dia de Cristo, deslocando aqui. Ele tinha celebrado a ceia, a Páscoa, estabelecido a nova aliança no seu sangue, passou os ensinamentos de todas as coisas que iriam acontecer com ele. Está ensinando discípulos e tal. E aqui diz que ele saiu e foi para o outro lado do Cedron, do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e entrou lá com os discípulos, tá certo? Este saiu, ele saiu ou do cenáculo onde ele estava, ou da cidade onde ele estava, saiu e foi para o jardim com seus discípulos, depois de ter já dado ensinamentos e continuar ensinando aos discípulos, tá certo? Em João 14:31, resiste o seguinte, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Amém? Então, Jesus Cristo ele vai seguindo com seus discípulos, vai ensinando, falando essas coisas, os acontecimentos que viriam sobre ele, preparando os discípulos para a prisão dele, para a crucificação, tudo isso, e até a sua volta. A palavra de Deus, ele deixou os ensina aí até a sua volta, estabelecimento do seu reino plenamente e tal. Amém? Esse é o versículo primeiro, dizendo assim, que Jesus estava ali, depois de um momento saiu, foi para um local com seus discípulos. Aí o versículo 2 vai dizer, e Judas conhecia aquele local, tá certo? Quando ele diz e Judas, isso me chama, assim,
me chama a atenção pelo seguinte, porque Judas ele foi chamado por Jesus para ser discípulo, para ser apóstolo, para ser um dos 12. Aprendeu com Jesus, recebeu poder para curar de Jesus, recebeu poder para expulsar demônio. Assim, enfim, ele recebeu essa graça de Deus para fazer a obra de Cristo, a obra que Cristo estava anunciando, anunciar que ele era o rei do Messias, o Messias, o rei dos judeus e tal, e ele deu poder a isso. Portanto, Judas ele tem o melhor pastor, o melhor pregador, o melhor mestre, o melhor profeta, o melhor doutor da lei. Enfim, Judas esteve na presença de Deus, que é Cristo. Teve as melhores informações, os melhores ensinamentos. Mas o que eu quero dizer com isso? E Judas? É que Judas teve tudo isso, mas Judas não creu. Amém? Por isso eu vou te dizer já, não adianta ter a melhor formação, a melhor religião, a melhor coisa, melhor isso, melhor aquilo, melhor que você pensar. Se você não crê, querido, está fora. Amém? Vamos aqui para o versículo 2, continuar, que diz assim, Judas, né, teve tudo isso. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar. Eu quero aplicar essa expressão assim dentro da seguinte expectativa, contextualizando, os pregadores aí chamam esqueci até o nome agora, daqui a pouco eu digo, conjectura, né? É a minha ideia no texto, mas eu quero aplicar dessa forma, tá certo? Assim, quando ele diz o traidor conhecia aquele lugar, olha, o traidor na nossa vida é Satanás, que ele se manifesta em pessoas, no caso aqui em Judas, tá certo? E o fato é que ele conhece as nossas intenções, conhece os nossos projetos, conhece aquilo que a gente está pensando em fazer, conhece assim. A gente está idealizando uma coisa, falando, você fala, ele conhece, estou falando aqui, ele sabe. Se eu ficar em silêncio, ele não sabe porque ele não é onisciente, tá certo? Mas falou, deu uma ideia, ele sabe. Então, o que eu quero dizer com isso? Estou assim, trazendo, aplicando dessa forma, é que ele conhece as nossas intenções. Viveu com Jesus, conhecia, sabia o costume de Jesus, sabia onde é que ele poderia estar naquela hora e tal. Então, eu estou dizendo para você, o inimigo da nossa alma conhece as nossas intenções. Amém? No caso aqui, o traidor, Judas, mas assim, e a função do traidor é destruir, querido. É desfazer tudo que é justo, que é bom, que é honesto, que é honroso, é tudo que. Assim, Judas, no caso aqui, a manifestação do Satanás nele é para matar Jesus, destruir assim aquele que veio implantar o reino de Deus. Então, o traidor é contra o reino de Deus e ele se manifesta em pessoas, tá certo? Então, a função dele mesmo é destruir. Naquele contexto era matar Jesus porque eles não aceitaram os ensinamentos de Jesus, não aceitaram ele como o Salvador, não aceitaram ele como o Messias dos judeus. Então, essa era a intenção. O que me impressiona é porque tem todo um contexto. Vou só dizer para vocês, você lê, você vai encontrar. Ora, se uniram Judas, o traidor, discípulo de Cristo, traidor, porque tinha um espírito do maligno nele, tá certo? Se não crê, querido, o espírito maligno vai dominar, se não crê em Cristo. Então, se juntou Judas, juntaram-se os sacerdotes, os soldados romanos, os principais, os sacerdotes eram os principais, tá certo? E assim, os saduceus, os fariseus, a polícia do templo, Pilatos, que era o governador, se juntou todo mundo sócio religioso constituído, se juntou contra Cristo, contra o reino de Deus. Amém? Então, assim, quando eu penso isso, eu não tenho como não deixar de contextualizar com o mundo que nós vivemos, porque somos anunciadores arautos, anunciadores da verdade em Cristo Jesus, tá certo? Que coisa mais atual, né? O executivo brasileiro, parte do judiciário, graças a Deus que tem 3 lá e eu estou orando para que apareça mais. Jesus é bom. Parte do judiciário, parte do legislativos, unidos para destruir o Brasil, são traidores, como Judas foi traidor de Jesus. A ideia de Judas era um reino na terra. Mas, assim, esse reino na terra, ele é com a presença de Cristo, mesmo ele é melhor. Então, eu estou dizendo, contextualizando para o Brasil, porque os que são contra a pátria são traidores. Entenda isso, olha. É importante compreender, querido.
Pelo contexto, nós vamos entender que o diabo não estava lá babando, arrancando os cabelos, rolando pelo chão, não. Ele estava consciente. Olha, quando a pessoa está endemoniada, que está assim num estado deplorável, que a gente vê, e se o Espírito de Deus der discernimento, de entender que é um demônio, levante a mão e ponha com fé em nome de Jesus, que esse demônio vai se acalmar, vai sair. Agora, quando está consciente, dominado, agindo pela uma ideia maligna, não sai. Era o caso de Judas, é o caso dos traidores aqui da pátria atual. É o caso dos comunistas, socialistas, marxistas, terroristas, que estão conscientes do mal. Mas Jesus faz milagre, tá certo? Então, eu estou contextualizando isso para que você saiba, tá certo? Olha, o discurso socialista, marxista, comunista, leninista, ele é lindo. Mas é mal, é satânico. Pesquisa aí na internet, Decálogo de Lenin, que vem lá o Manifesto Comunista e tal, um vai se juntando com o outro, quando chega aqui no Brasil, tá essa desgraça que está aí, com essa ideia perversa, defendendo bandido, prendendo gente inocente. Você consegue pensar? Você consegue raciocinar? Porque eu vejo pessoas dizendo que são pastores, defendendo. Você não é pastor de Jesus Cristo, não. Você é pastor de pessoas e você vai para o inferno junto com elas. Porque socialismo cultural, marxista, leninista, comunista, corrupto, não coaduna com o Evangelho de Jesus. Amém? Não sou a favor de morte, claro, de jeito nenhum, sinto muito. Não sou. Mas o fato é que não dá para concordar com essas coisas. Ora, o versículo 2 vai terminar dizendo assim: porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Ora, o cotidiano de Jesus é uma coisa normal. Isso é cotidiano de Jesus. Então Jesus ia, Judas estava junto. E assim, e onde você vai, o mal sabe que você vai. Você pensa que não sabe? Vai, sabe. Ele sabe, tá certo? Porque ele é um ser espiritual, ele sabe. E no caso, quando ele se manifesta em pessoas, eu estou até preocupado um pouco, mas vou continuar orando esse fim de semana até terça-feira, porque a Vossa Excelência Alexandre de Moraes vai conversar com o governador Cláudio Castro, e se eu pudesse avisar o governador, dizer, governador, cuidado com o que você vai apresentar esse homem, porque as palavras são lisonjeiras. É um vocabulário que você precisa pesquisar para entender. Então, cuidado mesmo, porque o mal, ele vem com lisonja, querido. Olha, essa palavra para você ser abençoado por Deus, Deus possa nos abençoar. Eu vou terminar dizendo isso aqui assim: não adianta ter todo o conhecimento, ter toda a boa intenção, ter um discurso bonito, formação teológica, claro que é importante, senão você vai falar besteira. Ter todo o dinheiro do mundo, todo o poder sócio-religioso político, que é sócio-religioso político e tal. Não adianta você ter todos esses poderes. Se você não tiver uma fé em Cristo, você é traidor de Jesus, você está condenado à morte eterna. Ah, mas eu quero viver aqui agora. Eu também quero, e estou vivendo muito bem, graças a Deus. Já vivi melhor depois que me converti do que os 34 anos antes. É verdade, tá certo? Tem dificuldade? Tem. Mas a paz, a alegria, a entendimento da verdade, há uma vida eterna, há aprendizado com Jesus, há paz no coração. E lutamos pela paz no Brasil, estamos orando para que Deus abençoe a nossa nação. Mas entender isso, amado, olha, o Satanás ele não vem cuspindo sangue, não. Ele não vem cuspindo fogo dos olhos, não. Ele vem às vezes com lisonja, né? Judas estava lá. Pessoal, deixa o dinheiro comigo? Ixi, aí, deixou com quem? O Haddad. Deixa o dinheiro comigo, né? Ladrão. Olha, estou dizendo isso porque o reino de Deus, ele não está distante da vida social humana, porque Deus é um Deus relacional. Ele quer se relacionar com você, quer revelar-se a você, que você busque a fé em Cristo, para que você não entre em discursos leninistas, porque é terrível, meu irmão. É bonito, o marxismo, o discurso é lindo. Eu tenho aqui no meu computador, porque você lê, chega, você se empolga, mas não é, na prática, nega a ideia boa,
na prática é só para eles, tá bom? Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a nova nação. Saiba disso. Estou usando essa contextualização aqui de Judas para dizer que o mal conhece as nossas ideias. Judas estava lá sabendo. E quando está celebrando a ceia, diz que um espírito imundo se apoderou de Judas. E Jesus diz, vai e faz o que tem que fazer. Por que os discípulos não questionaram? Porque ele pensou que ia comprar mais carne, mais vinho, mais coisa e tal. Aí não questionaram. Mas o que ele ia fazer era trocar Jesus por 30 moedas, ser traidor. O reino de Deus se manifesta no mundo real que nós vemos aqui. E deixa eu te dizer, o reino de Deus é muito mais real do que o que é visível. O que é visível vai se acabar, pó, virar pó. E o que é invisível permanece para sempre. Amém. Deus te abençoe, que você possa crer em Jesus como teu Senhor e Salvador. Isso é o principal. E o Senhor abençoe a nossa nação, abençoe o Brasil, abençoe todos nós. Em nome de Jesus. Amém.